bom dia a todos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Security, agora esse ano, né? Nós mudamos o nome de TVD para TV Security. Eu sou a Graça Sermu, acho que a maioria de vocês me conhece, mas agora nós estamos tendo CISOs de outros países nos acompanhando, então estou me apresentando novamente aqui. Eu sou jornalista, diretora do Security Leaders e também do portal Security Report. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos passar aqui um tempo, uma boa parte da manhã juntos. Espero que vocês gostem bastante do nosso programa e do nosso debate. Nós selecionamos um tema que eu acredito que seja importante para todos vocês que estão aí à frente, né, liderando esses desafios de segurança da informação e de tecnologia da informação. Nós vamos falar de multi-cloud, de ambientes heterogêneos, do quanto é difícil lidar, na verdade, com toda a complexidade desse ambiente. Vamos falar de equipes especializadas, enfim, muito assunto aí pela frente. Nós temos um timaço aqui de convidados, vocês vão conhecê-los, a bio de todos eles está disponível aí na nossa página de transmissão da TV Security. Caso vocês queiram fazer também contatos com eles, vocês podem, através da nossa equipe. Aí nós temos uma aba de comentários. Nessa aba de comentários, vocês fazem contatos com a nossa equipe todo o tempo. Nós temos jornalistas que estão aí acompanhando o programa e prontos para atender vocês. Dúvidas que vocês tenham, perguntas, comentários, contatos aqui com o nosso time. É só vocês mandarem aí a sugestão, a pergunta, o comentário, que vai chegar aqui para mim e ao longo do programa eu vou, na medida do possível, respondendo também as questões de vocês. Então, quero agradecer muito, fiquem comigo até o final nesse programa, tenho certeza que vai fazer diferença aí para vocês no dia a dia. Aqui eu quero agradecer a Cloudflare, que é o nosso parceiro, que está nos apoiando nesse tema, é uma empresa que atua diretamente nesse segmento e está aqui justamente para compartilhar a experiência que ela tem hoje de lidar com vários clientes e com esses desafios que vocês enfrentam nessa área de multi-cloud, ok? Então, primeiramente, vamos falar um pouquinho mais sobre qual vai ser o tema, né? Eu falei um pouquinho, mas, na verdade, a gente pretende falar sobre como consolidar a segurança em ambientes heterogêneos e nós vamos tratar de 3 tópicos, tá? Esses 3 tópicos vão ser tratados no nosso primeiro bloco. Então, vocês vão acompanhar aqui o assunto que eu mencionei no início, que é a complexidade dos ambientes, tá? Depois nós vamos falar de um tema que vocês adoram, que é a questão da qualificação da equipe para lidar com isso. E, por último, vamos falar também da necessidade de interagir com esses ambientes, de ter essa comunicação, esse gerenciamento unificado. E aí nós fazemos um breve intervalo e, na volta, a gente vai para o como enfrentar, então, esses desafios com várias dicas aqui dos nossos convidados e também do time da Cloudflare. Eu gostaria agora de convidar justamente o primeiro representante desse time. Gostaria que você se apresentasse e desse também aí as boas-vindas para quem está nos acompanhando e que está aqui. Você está ali naquela câmera ali. Bom dia para todos. Meu nome é Carlos Torales, vicepresidente de Cloudflare para Latinoamérica. Sin dúvida, um honor participar neste debate, neste panel. Muito obrigado, Graça. E, sem dúvida, vamos falar muito de segurança, muito de escalabilidade, de redução de riscos, complexibilidade. Então, um prazer. Novamente, Carlos Torales. Muito obrigado. Também gostaria aqui de ter o agradecimento, a apresentação aí para toda a nossa audiência. Daniel, por favor. Bem, bom dia. Meu nome é Daniel, eu sou diretor comercial para a Cloudflare aqui no Brasil. E a gente vai falar aí sobre esses desafios que a Graça comentou, né? Enfim, eu acho que todos eles, e eu acho que é importante a gente mencionar tudo isso prevendo também uma redução de custo, que eu acho que é um dos grandes desafios hoje que a gente tem aí pela frente, a situação que a gente está no Brasil. Então, a gente vai atrelar todos esses assuntos junto com uma redução de custo, como, né, que eu acho que é um assunto que está em alta e é importante a gente também mencionar isso. Obrigado. Com certeza, redução de custo é ótimo, sempre, de preferência. Bem, eu vou começar aqui o nosso debate priorizando a nossa representante desse grupo que a cada dia está mais forte, que são as mulheres em cyber. Cristiane, por favor,
Gostaria que você começasse. Vocês têm a bio, todas as informações sobre a Cristiane, só clicar aí. Cristiane, brigadíssima por você estar aqui conosco mais uma vez. Eu que agradeço imensamente o convite e é um prazer sempre dividir experiências aí com esse grupo. Falando de complexidade em multicloud, você está... Primeira pergunta, por que hoje é quase imperativo estar no ambiente multicloud, Cristiane? Olha, os ambientes on-premises, eles tendem a ter uma obsolescência muito grande. Então, você acaba tendo aí problemas de escalabilidade. Quando você traz isso para a cloud, você minimiza isso. Então, você tem um pouco mais de manobra, você consegue escalar melhor, você consegue crescer o seu negócio de uma forma mais estruturada. On-premises você já não tem isso, principalmente na indústria. A gente tem um legado, na indústria a gente tem equipamentos muito antigos e que a gente não consegue fazer essa manobra para a cloud. Então, eu acho que a tendência hoje é tudo que for possível migrar para uma estrutura multi-cloud, faça. E deixa aquilo que realmente não é possível por N razões ou por alguma limitação de infraestrutura. Perfeito. Tiziano, me lembro que a gente conversou, você participou algumas vezes comigo durante a pandemia e, se eu não estou enganada, você comentou comigo que durante a pandemia foi um momento em que vocês foram praticamente para a cloud definitivamente, foi uma espécie de um empurrão. Então, eu queria ver se você concorda um pouco com a Cristiane. Hoje, estar em on-premise é um ambiente de obsolescência a curto, médio prazo? Qual é a tua visão? O estar em on-premise, ele tem, dá um nível de controle muito bom sobre a sua infraestrutura para a empresa, mas ao mesmo tempo tem todo esse ônus de você ter que cuidar, manter, resolver as questões como obsolescência. Você montar uma arquitetura escalável a partir de um ambiente on-premise é muito difícil. Normalmente você faz uma projeção do que vai ser o seu volume, do que vai ser a sua carga e faz uma arquitetura adequada a isso. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos. Então, a flexibilidade do ambiente cloud é muito maior, né? E tem a questão de que hoje a gente vive um paradigma de trabalho remoto. As pessoas trabalham em qualquer lugar. As pessoas trabalham. Eu trabalho da minha casa, eu vou pouco para a empresa, né? Eu conheço muita gente que trabalha para empresas em outros países e que mora aqui e que nunca foi lá e provavelmente nunca irá, né? E esse é o tipo de condição que também favorece muito a questão de nuvem, a questão de conectividade, né? Você o ambiente on-premise, ele tem aquela vantagem de estar na mesma rede do escritório, né? Coisa que a gente falava muito, mas à medida em que as pessoas não estão mais no escritório, você manter toda essa estrutura já não tem mais tanto sentido. É preferível algo acessível por multipontos, onde em qualquer lugar você tem uma razoável performance para acessar seus serviços, e cloud oferece esse tipo de coisa. E só para complementar, esse aspecto da pandemia, você acha que foi um momento onde, de certa forma, impulsionou mais ainda esse modelo, até para facilitar a conexão? Eu lembro que foi uma outra discussão que a gente estava tendo de VPN versus, né, cloud. Isso. Não é o caso aqui, mas eu me lembro que você falou que impulsionou muito, e você acredita que isso foi aí um divisor de águas para a cloud? Eu acho que sim, por conta da questão do trabalho remoto, como eu estava comentando, né? A pandemia mandou todo mundo para casa, né? Quem trabalhava em grandes empresas foi trabalhar de casa e ficou aí entre 1 ano, 2 anos e meio trabalhando de casa, né? Eu peguei um trabalho que agora abrange vários países, então eu acabei ficando em casa. Algumas pessoas voltaram, mas isso trouxe essa questão. E aí a conectividade e homogeneidade de performance da nuvem habilitou muito o trabalho remoto, e nesse sentido foi adotado em larga escala. Porque quando a pandemia chegou, todo mundo achava que ia durar uns 2 meses, né? E aí, quando fez 10 meses e o pessoal falou, olha, não tem nem perspectiva disso melhorar, você partir para uma estrutura acessível e distribuída virou vital. Perfeito, ótimo. Vou agora conversar um pouquinho com a turma de cá, vou lá na ponta com o Luiz Gonelli.
Luiz, me fala um pouquinho do seu modelo. Você está totalmente em cloud, vocês têm ambiente on-premise. Fala um pouquinho para a gente já ir entrando, né? Porque eu acho que é meio consenso que hoje, eu só fiz essas duas interações aqui, mas hoje é quase consenso que todo mundo tem uma jornada cloud, né? Não sei se todos uma jornada multi-cloud. E Cloud First, que também já foi um capítulo que eu acho que a maioria já passou por ele. Mas eu queria saber, estando num ambiente quase todo assim, a gente começar a falar um pouquinho sobre a complexidade desse ambiente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Agradeço muito. Muito legal estar aqui com os colegas compartilhando esse tema. Vocês estão ouvindo bem, Luiz? Porque eu... Tá bom. Um pouquinho mais alto, Luiz. Hoje, eu acho que um fator importante é você definir o que você vai ter em cada cloud. Acho que praticamente a chance de a gente ter alguma empresa numa cloud apenas é muito remoto. No meu caso, eu trabalho com várias clouds e também com ambiente on-premises. A gente está no Move to Cloud, bem interessante. A gente definiu a nossa cloud, está sendo muito comum hoje em dia a nossa cloud para funcionários, né, para colaboradores, e a nossa cloud para serviços, para clientes. Tá. Essa foi uma estratégia para talvez lidar melhor com a complexidade? Ter clouds separadas para quem... Sim, eu também acredito que hoje alguns provedores de cloud estão indo nesse caminho, né? Eles têm o seu modelo mais adaptável a ser utilizado com uma base de usuários e outros que estão com um modelo mais elástico para conseguir acumular essa conectividade dos clientes. E isso você acha que já é até pelo perfil da própria cloud, do próprio provedor? Uns mais adaptados para uma coisa e outros para outra. Exatamente. Ao passo que esses mais elásticos, a complexidade de controle de custo, né? Porque é muito fácil. Hoje ficou muito fácil, né? O ambiente on-premises é bem mais complexo, né? Para quem veio, eu vim de infraestrutura, de cabeamento, né? Então, para quem vem, né, como funcionava no ambiente on-premises, hoje é muito fácil você ter um custo elevado pela eletricidade e é muito fácil também você errar, né? Você deixar o ambiente exposto. Então, essa complexidade, esse modelo que a gente abordou é um modelo que eu tenho implementado nas empresas que eu tenho passado, esse modelo de serviço e para clientes, esse modelo e uma cloud distinta para essa base de usuários. Com relação a on-premises, eu acredito ainda que se mantenha, não só legado, né? A gente sempre, às vezes, acha que o legado fica, mas eu acho que ainda estratégias de armazenamento, de backup. Eu creio que algumas técnicas de backup, muita gente vai querer ficar com o seu on-premises meio como um último recurso ali, sabe? Aquele cofre, aquela chave que só você tem. Eu creio que o on-premises ainda vai manter. E outra parte também do on-premises que é muito comum de existir, por conectividade, né? Tem, especialmente o setor financeiro, vale muito a pena você ir para um data center que já tem tudo pronto, a sua conectividade lá, você paga muito mais barato pelo serviço, ao invés de você fazer uma conexão dedicada do seu lado. Então, eu acho que on-premises ainda vai ter o seu lugar. E uma coisa interessante, né, que a gente estava debatendo de cloud, quando você vem aqui, por exemplo, no Brasil, as grandes de cloud também estão em on-premises, que muitas vezes a gente também é cliente desse on-premises. Então, a gente tem lá o nosso rack vizinho, é uma grande de cloud. O rack de trás é outra grande de cloud, no mesmo espaço físico, né? Então, às vezes a gente acha que esse on-premises não vai acabar, pelo contrário. Todas de cloud estão dentro de um on-premises dessas empresas que fornecem serviço de data center. João, enquanto ele estava falando, eu vi que você estava concordando e eu acho que você estava pensando nesse aspecto que ele colocou, mas duas coisas já me chamaram a atenção. Eu ouvi aqui no início a Cristiano falando sobre obsolescência do ambiente on-premise, né? E o próprio Tiziano reforçando a questão de ser seguro, mas do ambiente multicloud trazer mais flexibilidade. Mas, de certa forma, também, acho que tem uma complexidade quando você vai para um ambiente
onde, como ele colocou, você acaba tendo que definir aí que cloud, qual é que se adapta melhor ao perfil de usuário, de aplicação que você vai usar. Então, no fundo, assim, não dá muito para fugir da complexidade, né? Você pode ter essa complexidade tanto no ambiente on-premise, no cloud, ou na conexão entre esses dois ambientes. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Obrigado pelo convite para participar aqui com vocês, diante desses colegas notáveis aqui, que sempre participam também. Eu acredito muito nessa questão da complexidade, mas a gente às vezes nota que muitas vezes a gente tem uma questão de segurança envolvida, né? Porque geralmente como é que fica a governança desse ambiente todo, né? Nós estamos de um lado onde muitas vezes nós somos acionados depois que tudo está pronto, ou alguém já subiu alguma coisa nova, então a gente meio que fica sem visibilidade quando não tem uma governança muito bem definida. E a governança, quando ela não está muito bem definida, isso gera problemas de segurança, que é o que já foi dito aqui. Uma coisa que há um tempo atrás, nós brincávamos, quem vai para a cloud? Né? Quem é o primeiro aí para a cloud? Hoje a gente já está falando de multi-cloud. Né? Quem já está com 3, 4 clouds aí, trabalhando mais o on-premise. Né? Até um pouco antes aqui de nós iniciarmos o painel, estávamos discutindo que vem sendo uma tendência agora sair da cloud e voltar ao on-premise, por conta dos altos custos. Né? Hoje você subir, manter esse ambiente na nuvem está ficando muito custoso, está difícil você comprovar esses valores. Então é uma questão aí que nos próximos anos, eu diria, podemos aí estar falando aqui nesse painel, e agora? Estamos no on-premise, voltamos para trás, demos um passo para trás, né? Demos 2 passos para trás. Então, isso é uma tendência que pode ocorrer também, tá? E acho que é isso. Muito bom. Gente, olha só, eu vou trazer o Bruno para essa conversa, depois eu quero começar a deixar abrir, porque assim, eu acho que o assunto está ficando muito interessante, né? Então, eu vou combinar o seguinte com vocês. Quem for querendo contrapor, porque a conversa, às vezes, é naquela hora que você quer fazer um contraponto, uma observação, então eu vou deixar um pouco vocês livres para isso. Mas assim, Bruno, fiquei um pouco confusa. E a plateia também aqui. É complexo, não é complexo? É obsoleto, não é obsoleto? Vai ter a volta? A gente ainda está tentando se entender com o que é realmente a multi-cloud, como que isso vai acontecer e evoluir dentro das organizações, Bruno? Porque só de ouvir aqui 5 falarem, eu já vi... Não sei, Daniel, você que é universitária, é expert, daqui a pouco eu passo para você. Mas eu daqui do meu lado eu já fiquei um pouco confusa. Vamos lá, primeiro eu agradecer o convite, agradecer também a Cloudflare por estar aqui com a gente e os nossos amigos aqui, principalmente o que eu vou comentar um pouco afeta os nossos amigos aqui do setor financeiro. Só quero voltar rápido. Vocês não estão assistindo, mas eles estão juntos, tá? Eles sentaram um ao lado do outro. Depois a minha câmera vai abrir um pouquinho para mostrar o time. Queria só voltar um pouquinho numa data, 20 de março de 2020, que eu acho que foi o dia que todo mundo voltou, né, ou esteve em casa por causa da pandemia. Eu me recordo que nesse dia eu estava numa startup, em que eu pertenço hoje, até então, montando uma operação, uma estrutura de pagamento. E nesse dia eu estava dentro de um data center montando uma startup 100% cloud. Você fala, poxa, você está montando uma startup 100% cloud, você está dentro de um data center colocando HSM, colocando o servidor. Eu acho que no mundo cloud você não consegue estar 100% livre do mundo on-premise, principalmente no mercado financeiro, né? Na pandemia, acho que foi necessário todas as empresas partirem para o modelo de cloud. Flexibilidade, escalabilidade, compra de equipamentos. Acho que ninguém conseguiria comprar equipamentos no momento de uma pandemia por falta de recurso, de matéria-prima, importação. Você não conseguiria trazer um servidor para aumentar o seu data center, o que quer que seja. Então, muitas empresas elas migraram para o modelo cloud. E a gente esqueceu de uma coisa, porque na pandemia, na maioria das empresas, principalmente na área de tecnologia, não se falava de custo. Quanto custa? Vamos. Quanto custa? Vamos. Né? Então, abriu-se o caixa para a gente montar a nossa infraestrutura, para a gente montar todo o ambiente de segurança que nós precisávamos para poder trabalhar, no mínimo, de forma segura. As coisas mudaram, né?
Viemos aí no fim de uma pandemia, numa época de guerra, cenário econômico difícil no mundo todo, e agora as empresas começaram a rever os seus custos, né? Você manter 2 ambientes híbridos, né? Lógico, 2 ambientes só pode ser híbrido, né? Mas você manter o seu modelo on-premise e ainda você manter o seu modelo em várias clouds ao mesmo tempo, essa conta ela é impagável, né? Chega uma hora que se você colocar na ponta do lápis o quanto você gastou em 2, 3 anos para você estar numa cloud, você já teria montado o seu data center, né? Então as pessoas elas estão revendo. Eu vou dar a minha opinião. Todo mundo vai estar 100% na cloud? Eu acho que não. Acho que a gente tem que mandar para a cloud, né, talvez, o que não é o seu core necessário para você manter a sua empresa viva. Sistemas corporativos, sistemas de gestão, mas você mandar o seu core, acho que a gente tem que pensar muito bem, porque você está colocando na mão de terceiros para administrar o seu ambiente. E principalmente no mercado financeiro, o Banco Central anda nos questionando bastante, né? Você está indo para a Cloud A? Ok, mas eu não quero só mais a Cloud A, eu quero a Cloud A e a Cloud B. E não é só a Cloud B pensando na sua questão de continuidade de negócio, é você rodar o seu mundo ali também em 2 ambientes. Porque se tiver um problema em um ambiente, o outro ele continua ativo. Isso custa dinheiro, né? E a gente sabe, né? A gente está passando por isso, cortes, desenvolvimento de produtos, que uma hora a conta chega. Então, acho que não tem um modelo certo, né? Acho que tem um modelo para cada tipo de empresa, para qual modelo que aquela empresa se adequa. Pode ser híbrido, pode ser só um modelo on-premise, pode ser só um modelo cloud. E eu já vi também muitas pessoas, né, muitas empresas voltando para o modelo on-premise, principalmente pelo custo, né? Tem a questão da escalabilidade, mas acho que o custo hoje em dia ele tá pegando muito forte. Baldin, você está pedindo a palavra? Acho que o Paulo Conduta pediu primeiro, né, Conduta? O conceito é perfeito na minha visão. O que eu só queria, Conduta, para a gente começar a já até responder um pouco aqui as dúvidas. Então, assim, primeiro, eu não quero chegar a conclusões, né? Mas a primeira coisa que está se apresentando aqui é que, na verdade, a gente tem um momento de inflexão aí, de reavaliação desse modelo, né? Por conta dessa evolução para a multicloud, dessa complexidade. Ok, ponto. E a outra questão, não tem como fugir dessa complexidade, mesmo que volte, nunca vai ser 100% on-premise, 100% cloud. Então, eu queria que vocês começassem a falar onde que, na visão de vocês, está mais complexo, aonde que está o maior desafio. Eu acho que, justamente, só para atualizar esse conceito que a gente está falando, é o conceito do Cloud Smart, né? Não é mais Cloud First. Cloud First é você criar tudo baseado na cloud. Eu me lembro que a gente teve discussões sobre isso e todo mundo só falava, agora aqui é Cloud First. Isso. Passamos esse capítulo. Né? Estou criando toda uma arquitetura baseada em cloud. Perfeito. Agora, a gente tem que pensar no que a gente pode extrair da cloud de forma mais produtiva e mais segura, que é o conceito de Cloud Smart. Aquilo que pode realmente ter uma vantagem técnica ou estratégica de estar na cloud e não estar no on-premise. Botando um pouco aqui... Seria um uso mais consciente. Perfeito. Mais inteligente. Inteligente, mais consciente, exato. É esse o momento. Botando um pouco aqui de fogo no parquinho. Sim. Eu acho que a gente está falando muito aqui, não do conceito propriamente dito de multi-cloud. A gente está adotando aqui um conceito de cloud híbrida. Por quê? Multi-cloud, no seu conceito, ele impera que você tenha uma aplicação que rode em diferentes clouds de forma, entre aspas, automatizada. Aonde você vai rodar a sua aplicação, aonde melhor lhe atende. Então, é algo que não é fácil. Imagina a gente ter diferentes tecnologias, Microsoft, Google, Oracle, AWS, a gente fazer essa integração. Então, quer dizer, o ambiente multi-cloud não basta você ter mais de uma cloud. Não. Você tem que ter uma aplicação que, de repente, pode estar em clouds diferentes. Perfeito. Por isso que eu falo que é muito importante, a gente está adotando aqui muito do conceito de cloud híbrida, de ter nossa aplicação em diferentes data centers. Mas, interrompendo, Daniel, você que está acompanhando esse movimento, só para esclarecer também a nossa plateia,
A cloud híbrida é um caminho para o multicloud? É algo onde a maioria está hoje? Ou as empresas, acho que você tem acompanhado, já consegue extrair, como o Conduta falou, esse recurso desse ambiente verdadeiramente multicloud? Esclarece para a gente. Tem sim. Tem muitos clientes que estão adotando nessa questão de multicloud híbrida aí, né? Enfim, que é usando a mesma aplicação em várias nuvens, né? Como também tem clientes que têm clouds híbridas, não a mesma aplicação, mas usando várias clouds. O que acontece? Eu vejo assim, gera uma complexidade, porque você tem que ter o quê? Primeiro, contratos diferentes, você tem que ter, para cada ambiente desse, soluções de segurança, soluções de aceleração, soluções de proteção. Então, isso tudo você tem que ter contratos diferentes com vários fornecedores, gerenciamento, né? Várias plataformas para serem gerenciadas, então você tem vários dashboards, você tem que ter equipe especializada em cada uma dessas aplicações. Então eu acho que isso aí gera realmente uma complexidade, um aumento de custo grande, né? Então eu vejo, Graça, assim, que a solução é você ter uma plataforma única, onde hoje a gente tem falado muito sobre consolidação, os clientes têm vindo muito procurar a gente para falar de consolidação. Como eu faço para consolidar todas essas minhas plataformas de segurança, aceleração, numa única plataforma, onde eu tenha um único contrato, um único dashboard e uma única equipe centralizando isso. Eu não sei se faz sentido para vocês, se é o momento que vocês estão vivendo hoje, né? Mas eu acredito que sim, pelo que eu tenho escutado um pouco do mercado. E aí é como eu vejo. Ainda no capítulo complexidade, queria abrir para vocês falarem mais. Quem está nesse modelo cloud híbrida, agora eu tenho que me consertar aqui, né? Quando eu falar de cloud híbrida e multicloud. Segundo Conduta ali, né, Conduta? Só aproveitar o gancho, esse ponto ele é muito importante em caso com o que o Luiz comentou. De a gente ter uma cloud de acesso, uma rede SaaS, por exemplo, onde a gente consegue agregar uma série de serviços de segurança para que o nosso usuário possa utilizar esses serviços de forma concentrada, segura e dele partir para o acesso a múltiplas redes de cloud. Eu acho, da minha visão, o conceito de multi-cloud, ele está muito casado com uma rede SaaS, uma rede ZTNE, para justamente colher os benefícios de você trazer todo mundo agregado a uma mesma rede e seguro e com alta performance. Quem ainda não falou que pode trazer a sua experiência e visão sobre multicloud? Você está em multicloud, está em cloud híbrida? Estamos nos dois. Os conceitos estão... Sim. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite, viu, Graça? Sim, estamos nos dois, né? Tanto na cloud híbrida, multi-cloud, mas eu estou vendo, tem toda realmente essa questão da complexidade, mas a gente também tem que enxergar a questão dos benefícios também que isso pode trazer para a segurança, tá? De coisas que são complexas de implementar no ambiente on-premise e que pode existir a oportunidade de a gente melhorar dentro do ambiente cloud. Quando a gente vai para o ambiente cloud, o negócio no ambiente cloud, ele quer agilidade. Eu quero rápido. Time to market, rapidamente. Esse quero é o drive, escalável. eu acho, né? Exato. Velocidade, rapidez para o negócio. Exato. Se a gente tiver aquele modelo tradicional como a gente tem no ambiente on-premise, vou fazer análise de risco, vou fazer isso, vou fazer toda essa análise de segurança, eu quebro esse modelo. Então, a segurança, eu vejo que pode existir essa oportunidade quando vai para o ambiente cloud. Poxa, você criar toda a sua pavimentação, você criar já suas esteiras ali, né, totalmente automatizadas, é complexo. Tem a questão do Shadow IT também, que são áreas de negócio ali, contratando soluções SaaS. Então, levantar os riscos e apontar isso para o negócio. Eu falo, existem essas possibilidades, existem esses riscos, e a gente, do lado da segurança, implementar testes ali já contínuos na esteira, né? Então, acredito que a gente também deva enxergar também oportunidades nesse modelo, tá? Não somente coisas que iriam possibilitar no ambiente on-premise. Beleza. Quer falar? Já vi que Cristiane quer e o Tiziano também pegou o microfone, então já tem uma sequência aí. Tem várias rodadas aqui. Bom, a gente está falando um pouquinho sobre essa questão de on-premises, no cloud, multi-cloud. Eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais alto. Dá para aumentar um pouquinho o som daqui da sala? Melhorou?
Bom, Agora a gente está discutindo um pouquinho sobre vários conceitos on-premises, multi-cloud e tal. Eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que já começaram com on-premises, migrar para cloud, e empresas que já nasceram em cloud. Então, atualmente eu estou trabalhando numa empresa que é cloud native. Sim, gente, assim, e realmente é um outro mindset. Né? Então, é um outro mindset. Quando a gente fala de time to market, que ele citou time to market, é muito mais rápido as entregas, você consegue entregar as coisas com muito mais velocidade, com segurança. Vocês estão 100% cloud, praticamente? Basicamente 100% cloud. Tem mais alguém aqui que está 100% cloud? Baldinho? Tiziano, não? Eu vou passar, vou ouvir um pouquinho. A Cristiane já falou aqui que gostaria, que vocês não ouviram, mas eu ouvi aqui. Mas assim, estou atenta, por favor. Assim, falando sobre complexidade, assim, eu só acho que é diferente. Eu não acho que é mais complexo ou menos complexo, eu só acho que é diferente. Né? Quando a gente pega o conceito de cloud, não existe mais aquele conceito de um premise antigo, vamos montar uma segurança, tem que ter DMZ, tem que ter lá o firewall de perímetro, esquece isso, não existe mais perímetro, não existe mais DMZ, não existe mais nada desse tipo de coisa. Só é diferente. Né? E aí, acho que talvez seja o maior desafio não é nem tanto a complexidade ou menos complexidade, mas é a questão de quão capacitado a gente está para poder atuar com isso. Acho que esse é o diferencial. No on-premise já está testado aí, sei lá, 40, 50 anos, sei lá quantos anos tem no mundo on-premise, já mais que testado, mais que validado e tal. Cloud, por mais que a gente fale de cloud há, sei lá, 10 anos, né? Mas mesmo assim é muito recente, né? E a cloud se transforma o tempo todo, né? Então, cara, assim, até um tempo atrás você não falava de serviceless, você não falava de um monte de coisa que hoje em dia tem. Você tem Lambda para um monte de coisa, você tem Kafka, você tem um monte de coisa diferente, que é muito complexo, que é muito novo, vamos dizer assim. Infra as a code, né? Eu vi uma pessoa comentando aqui sobre, cara, assim, a pessoa coloca as coisas no ar, sem a gente saber. Quando a gente fala de DevSecOps, por exemplo, tudo via pipeline, tudo via automatizado, você acaba conseguindo controlar todas as entregas, tem uma velocidade absurda nas entregas, e já aplicar inteligência e segurança dentro dos pipelines. Isso ajuda muito no processo de entrega. Né? Então, assim, eu só acho que é diferente. Eu não acho que é mais complexo ou menos complexo. Eu acho que é diferente. Interessante, né, Cristiane? Eu vou seguir a ordem aqui. Cristiane, Tiziano, depois João. Cristiane, vou deixar uma provocação aqui para os colegas e para quem está nos assistindo. Eu tive a oportunidade de conduzir 3 processos de resposta a incidentes cibernéticos ao longo da minha carreira. Eu não sei se que bom ou que ruim, mas eu acho que a gente agrega muita experiência quando a gente conduz um processo de resposta a incidentes. E o que teve em comum dos 3 incidentes foi que os primeiros ambientes que foram afetados foram on-premises. Por todas as razões que esses colegas comentaram, por ter Shadow IT, por ter obsolescência, por não ter aí, de repente, uma escalabilidade. E a gente conseguiu isolar, nos 3 incidentes, tudo que estava em cloud. A gente não teve os ambientes em cloud afetados. Por quê? Porque a gente conseguiu isolar em minutos. On-premises, a gente precisava das equipes nas pontas, tinha Shadow IT, tinha mapeamento de ambientes e infraestruturas que não foram notificados para a TI, que o negócio subiu numa outra diretoria para atender uma demanda específica. Então, na realidade, é mais para deixar uma provocação mesmo, né? Eu não tenho ambiente multi-cloud, eu não estou 100% na nuvem, ainda tenho aí até pelos últimos segmentos que eu atuo, varejo, indústria, eu não estou 100% na nuvem, mas é um desejo. É o seu sonho de consumo. Até pela experiência aí vivida nesses 3 incidentes cibernéticos. Então, é só para deixar aqui a provocação, para a gente apimentar um pouco mais a conversa. Boa. Tiziano. Legal, então eu vou virar para o outro lado aqui. Um amigo meu, professor da USP, que eu adoro, ele fala uma frase que eu morro de rir, que é assim: na nuvem só tem água. O que ele quer dizer com isso? Que no fim das contas, quando a gente fala de nuvem, é um data center com um switch, com um roteador, com um firewall, com DMZ, com tudo isso que a gente sabe. Com uma sutil diferença. O hardware é padronizado, a rede é em grid,
né? Ou seja, é uma coisa em que você agrega coisas e separa coisas com muita facilidade, e os processos de infraestrutura são automatizados. Nuvem é isso. É um data center com uma pancada de script e uma arquitetura em grid. Não é nada mais do que isso. Então, assim, o on-premise tende a ser meio caótico, e todo mundo que tem sabe que é assim, o que o Gerenci também é, e de todos vocês também, porque ele vai crescendo meio desordenado, né? É um novo negócio, um novo projeto, você, né, constrói um cômodo a mais para sua casa ali, um outro aqui, um outro ali. Mas essa homogeneidade e automação, também ela é possível in-house, né? O data center, hoje com o trabalho remoto e o conceito que a gente tem, o data center nosso é só mais uma nuvem, né? É uma nuvem que a gente mesmo gerencia e que cresceu desordenadamente, que não tem esses recursos de automação. Outra pimenta que eu queria colocar aqui é uma questão bem financeira, contábil com a nuvem, né? Porque a nuvem versus o data center, né, ou o OPEX versus CAPEX, todo mundo que aprova projeto sabe o que eu estou falando, é a diferença entre você comprar um carro ou alugar um carro, né? Quando você compra um carro, você paga um dinheirão, você usa o carro um tempão e no final da sua jornada, alguns anos para frente, você tem um carro que depreciou, que vale menos, mas que é um capital, é um dinheiro que você pode vender e fazer alguma outra coisa com ele mais para frente, um bem que você pode vender. Quando você aluga um carro e você, depois de 5 anos, você fala, cansei, você entrega o carro e você não tem nada, né? Isso na contabilidade significa que quando você faz serviço em nuvem, você está tirando o capital da empresa, isso vira uma despesa, não é mais um capital. E aí, isso é complexo, né? Porque o capital da empresa lastreia, né? o negócio que ela tem e o acesso a um monte de coisas importantes para o negócio. Então, existe, eu acho que um pouco desse movimento, não é só pelo custo em si, mas pelo fato de ser um capital que se esvai. Então, também existe esse aspecto. A complexidade, ela é comum. É que a gente tem várias camadas. Tem a camada mais física, que a gente finge que não existe só porque a gente não está vendo, mas ela está lá na nuvem também. Essa complexidade, ela sai do nosso radar por conta dessa coisa da uniformização e automação. E aí do nível do meio para cima, onde estão as aplicações e as segregações de ambiente, é aí que você ainda vive. A complexidade é a mesma, porque a do lado de cima é pior, ela tem que atender as regras de negócio, ela não é só técnica, né? Ela é mais complicada de gerenciar. Então, de certa forma tem a ver um pouco com o que ele falou, totalmente. Né? É diferente, né? Exatamente. Mas a complexidade, ela está em ambos. Eu vou respeitar aqui só a ordem, já passo para você, Carlos João tinha pedido a palavra. Vou voltar nesse ponto ainda falando da complexidade, um pouco da questão que o colega colocou ali, mas eu vejo assim, quando a empresa, né, você chega e já é tudo 100% cloud, tudo é muito mais fácil, porque você já vai contratado com aquele viés de, opa, eu tenho que tocar esse ambiente porque é tudo cloud. No momento que você é on-premise e você começa a fazer esse tombamento, né, para sua cloud, e você não tem toda essa capacidade técnica para gerir esse ambiente, gera uma complexidade. E o outro tema é aquilo que eu falei anteriormente, a questão da governança. Hoje nós temos um problema no ambiente on-premise, certo? Na questão de governança. E aí, quando você vai para a cloud, você leva o mesmo problema. E é aquela questão que eu comentei. Muitas vezes, o pessoal de tecnologia é que detém o poder, por exemplo, de subir um equipamento novo. Quando é no processo on-premise, você participa de um processo de mudança, aquela governança toda bonita. Mas na hora que é o cloud, o cara vai lá, apertou um botãozinho, é tudo muito fácil. Ativei aqui um servicinho, pronto, subi um servidor. Do nada você começa a fazer uma varredura para identificar seu inventário já não é mais o mesmo 3 dias depois que foi atualizado. E aí gera aquela complexidade para nós de segurança para poder tratar todo esse ambiente de novo, né, sem uma determinada governança e, como o Tiziano comentou, a desorganização. A gente levou aquela desorganização daqui do on-premise para a cloud. E ela fica... É fácil fazer as coisas. Muito fácil. Só que se você não fizer com governança, você acaba levando aquela desorganização do on-premise para a cloud. Sem dúvida. Um ponto importante, Graça, que você colocou e acho crítico nesta conversação, é o tema de agilidade, velocidade. 40-50% das empresas
que no van a un mundo digital van a morir. 40-50% de las empresas que no van en un camino hacia la digitalización van a morir. La única forma de conseguir ir en esa dirección es en un modelo cloud híbrido, sin duda. Gartner colocó que el 85% de las empresas para el 2025 van a vivir en un mundo multicloud, porque precisa de escalabilidad, precisa de simplicidad, precisa de velocidad. Mas gostei muito do que você colocou. Aí você leva uma complexidade que precisa se administrar. IDC, por exemplo, eles falam que nos ambientes de vocês, em termos só de segurança, vocês pegam 40, 50 fornecedores para asegurar um ambiente de segurança. Impossível, inviável. E aí, o ponto que Daniel colocou, de um panel de consolidação, de redução de custos, de assegurar, um ponto que eu acho que você colocou fortemente, uma sola política de segurança, além de um modelo on-premise, um multicloud, vocês como CISOs precisam ter controle de sua política de segurança. Meu ponto é, a única forma de conseguir agilidade, velocidade, sobreviver em um mundo digital, sem dúvida, é em um mundo multi-cloud. Não tem jeito. Eu tenho que começar a trazer perguntas da plateia. Vocês não têm noção. E vocês já devem estar aí bastante... Então, eu vou só solicitar o seguinte. Vamos combinar, né? Eu estou controlando aqui o tempo. Para nesse primeiro bloco, a gente está falando bastante sobre complexidade, né? Mas tem uma pergunta aqui importante. Tem um time da Marinha e uma turma dessa área que tem nos acompanhado bastante. E o Valdinei Almeida Dantas Santos, tudo bem, Valdinei? Colocou aqui uma questão que eu acho que é importante para a gente, além da complexidade, falar um pouquinho sobre esse desafio das equipes especializadas. Então, ele diz o seguinte: Google e Microsoft disponibilizam treinamentos gratuitos para suas ferramentas. Isso ajuda a popularizar o multicloud? Não sei. Mas talvez ajude a popularizar as clouds deles. Mas vejo uma escassez total de treinamento de cloud no Brasil. E vejo também uma escassez de profissionais capazes de lidar com isso internamente. Esse não seria uma forma, ou não seria uma questão importante para se considerar na hora de fazer uma migração para esse ambiente multicloud? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Você que está com o microfone pediu a palavra. A gente vai, não deixa de ser continuar na complexidade, mas abordando um outro aspecto que é ok. Estamos nessa jornada, mas tem uma defasagem aí em relação à capacidade técnica profissional. É o que ele está trazendo aqui. Você concorda? Bom dia a todos. Isso é um problema impeditivo, tem que pensar um pouco antes? Com certeza, Gra. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Já é difícil conseguir profissionais para cloud. Quando a gente fala de multi-cloud, piora um pouco. Porque aí não é o conhecimento apenas em uma, né, plataforma, mas em algumas plataformas. Então, eu sou entusiasta de multi-cloud, eu gosto de entender que o multi-cloud ela é muito positiva, porque você consegue consumir de cada cloud o melhor que ela oferta. Então, tem uma tendência que 90% das empresas elas vão trabalhar. Eu diria que você já está nesse ambiente. Sim, com certeza, com certeza. 90% das empresas já trabalham com multi-cloud hoje. É um dado importante e relevante. Mas dentro dessa característica que ele colocou, quer dizer, de inclusive ter aplicações que transitam entre essas clouds? Sem dúvida. Existem cenários hoje que você tem uma aplicação na Azure consumindo um banco de dados na UCI, Oracle. Então, existe já esse multi-cloud entre os próprios players. Existe o Fast Connect acontecendo entre eles. Então, essa plataforma cross, ela cada vez é mais comum.
Então, de fato, olhando o copo meio cheio ou muito cheio, é uma baita oportunidade, até para todo mundo que nos acompanha, essa instrução maior sobre esse modelo de multicloud, porque é um nicho de mercado ainda pouco explorado, no sentido profissional, mas que todo mundo já está usando, de alguma maneira. De alguma forma. Então acaba que todo mundo acaba usando, mas não tem pessoas especializadas. Então você tem um mercado muito rico que se oferta a todos diante desse cenário de multicloud. Então é bem importante que a gente tenha essa visão que multicloud é muito positivo. Porque se a gente partir do pressuposto de pegar meu ambiente on-premise e querer levar esse on-premise para a nuvem, no as-is, não dá certo. O modelo tem que ser revisto para você transitar. E transitar este modelo passa muito pelo que o nosso amigo falou sobre a governança desse processo. Um processo ruim on-premise, ele vai ser ruim em nuvem. E além disso, ele não basta ser o mesmo, ele precisa ser adaptado para uma realidade nova. Ir com a mesma cabeça, eu acho que a grande complexidade que existe, e aí o Dani falou muito bem ali, é diferente. Então, ir com a mesma cabeça do on-premises para a nuvem, seja ela privada, pública, multicloud, é um grande risco que os profissionais enfrentam diante desse cenário, né? Então, acho que essa transição precisa passar por um processo de melhoria, de revisão. Olha a pergunta do Diogo Correia de Lima, da Ultra. Obrigada, Diogo, mais uma vez aqui comigo. Acredito que a questão da volta para o on-premises irá acontecer, mas talvez com clientes que migram seus workloads desordenadamente para a cloud, utilizando ambiente IaaS sem de fato utilizar o que tem de SaaS e PaaS para otimizar custos, utilizando o que tem de mais barato, ele coloca entre aspas, na cloud. Então, a minha questão é, será que estamos realmente sabendo como ir para esse ambiente? E será que a segurança tem como controlar essa ida para a multicloud? Valeu, Diogo. Pergunta pipocando aqui. Vamos ver quem se candidata a responder. Opa! Baldinho também. Baldinho, deixa o Baldinho primeiro, que o Baldinho já estava... Você não pediu a palavra, Baldinho? Você quer pular essa? Não, posso falar. Só me diz, hein? Se você quiser pular... Porque a pergunta é boa. É boa. Valeu, Diego. Tive um amigo que a gente conversou... Fala mais pertinho do microfone. Tive um amigo que a gente conversou há 6 meses. Ele estava numa fintech e eles migraram... Eu adoro. O pessoal de fintech é ótimo. Eles migraram para a nuvem dessa forma. Porque o CTO quis, daqui 2 meses temos que estar lá, porque tem que estar. Eu fui no evento lá fora, isso é o cenário. E eles voltaram depois de 2 meses, porque ficou muito caro e não tinha quase verba ali para manter aquele ambiente, porque foi corrido. O que eu falo um pouco, assim, vivendo agora um ambiente 100%, eu estou numa fintech, a gente está conectado no sistema financeiro brasileiro, tudo. Somos 100% cloud e monocloud. Eu falo que é 98%, porque a gente tem ali o router conectado com as bandeiras. Temos também a conexão com o sistema financeiro brasileiro. Vocês querem enlouquecer a mediadora. Monocloud. Cada hora vocês trazem... Ainda bem que eu não tenho que entender nada sobre isso, né? Eu só tenho que perguntar sobre isso. Muito bom. Mas brincadeiras à parte. Monocloud, quer dizer, vocês elegeram uma única... cloud, a médio prazo não vamos mudar. Estamos segurando o máximo possível. Tem muitos desafios. E a gente acaba achando, junto com o nosso parceiro, com a cloud que a gente escolheu, pôr aquele sistema, a forma mais barata de manter ele. E vou te falar, quando você está na monocloud, o parceiro também te ajuda a diminuir seus custos. Porque ele não quer que você abra também. E separando a cloud para usuário e a cloud, que é o GCP, falando um exemplo ali, que é a cloud que fica ali os sistemas. E quando você consegue ter mono... E também, aos poucos, e junto com o parceiro, escalando com uma equipe de engenharia, que aí são as equipes especializadas, eu não estou vivendo esse caos. Quando eu entrei sendo mono, uma cloud só, para mim foi um ambiente novo. Estou há 8 meses nessa empresa. E eu estou bem feliz, sendo bem sério. A gente fez um processo de PCI, que normalmente, que muitos já fizeram, demora de 6 meses a 1 ano, a gente fez em 2 meses.
porque já estava na cloud, a cloud ajuda também a ter alguns controles de segurança. E se você tem uma boa equipe de GRC, que eu falo que é governança, riscos e controles, a gente consegue manter esse ambiente de uma forma até um pouco mais tranquila que o on-premise. Estou falando que está sendo uma vivência para mim muito nova e feliz. Está sendo muito diferente. Muito bom trazer esse. Quem mais você pediu? Quem ainda não falou que está quietinho? Ah, tá. Já vou passar para você. Aqui ninguém fica, todo mundo tem que falar. Né? Olha, vocês têm que providenciar um microfone para cada um, hein? Vou pedir isso agora no próximo evento, porque aí todo mundo pode falar. Ou 2. O Carlos disse que tem que ser 2. Mas vamos lá. Assim, só puxando alguns ganchos, né? Falou sobre a questão de voltar para um ambiente, acho que cloud é diferente, né? Então, pegar um servidor, transformar ele em virtual, colocar esse servidor virtual dentro de uma estrutura de IaaS para rodar um SQL. Então, você vai comprar licença de Windows, licença de SQL, vai comprar uma pancada de coisas e simplesmente mudar de local. Isso vai ficar mais caro, tá? Então, já existem serviços na cloud, RDS, você consegue comprar, pagar bem mais barato. Existem outras formas de fazer essa mesma coisa, né? Então, lift and shift, que é o que... Normalmente, o primeiro movimento geralmente é esse, né? Lift and shift. Ele, a longo prazo, fica mais caro mesmo, né? E aí, assim, mais caro também pensando em um outro aspecto, que eu queria trazer aqui também, né? Trabalhei em uma empresa, enfim, que eram on-premises. Empresas on-premises montam seu plano de investimento. Então, você vai fazer lá investir em Microsoft, né? Tem empresas que optam em não entrar no EA, por exemplo. Aí, se você não entrar no EA, por exemplo, você não tem aquele dispêndio anual, e aí se faz o seu ambiente todo inseguro, com tudo desatualizado e tal, vai ser mais barato mesmo, né? Agora, se for trabalhar num modelo onde que tudo é certinho, tudo é atualizado regularmente, a tendência, se você souber usar a cloud, é até ser mais barato em alguns aspectos, né? Não saber como usar. E com isso surgiu a disciplina de FinOps, que é o que todo mundo fala hoje em dia. Então, assim, você criar uma estrutura e usar com inteligência a cloud. Eu falo de Smart Cloud, né? A gente tem muito a ver com FinOps, Smart Cloud em relação a isso. Então, on-premises, pelo menos na época que trabalhava mais com on-premises, era mais barato, entre aspas, né? Porque tinha um monte de coisa lá que foi obsoleta e depois vinha aquela cacetada de 5 em 5 anos, que se fazia a conta matemática lá e que gastava uma bela de uma grana. Okay. E o segundo gancho que eu queria puxar com vocês aqui é sobre a questão de capacitação das pessoas, né? Então, eu vivenciei, nesses meus 25 anos de carreira, aí vivenciei algumas coisas. Então, teve um momento do generalista, depois teve um momento do especialista, depois teve um momento do multiespecialista, e agora voltamos de novo ao generalista, com o nome mais bonito, que é o SRE. Então, se for pegar lá a disciplina SRE, ela justamente vem para tentar minimizar esse gap de conhecimento. Então, que o Google trouxe, o até livros, enfim. Esse gap de conhecimento vai dizer assim, poxa, a gente tem que ter pessoas que consigam navegar em diferentes disciplinas, né? Não necessariamente ser especializadas em todas, mas com isso você consegue... O que você está dizendo é que, embora esteja, né, evoluindo a questão do uso da cloud, essa necessidade de ter pessoal especializado, no fundo, você vai ter que ter... São pessoas que são especializadas em várias áreas. Não vai ser difícil você ter um time dedicado a isso, né? Exato. E assim, eu lembro uma vez, uns 15 anos atrás, uma vez meu chefe veio me brincar comigo, não é porque eu era técnico e tal, falou assim, Daniel, você ganha muito dinheiro, né? Te pago muito salário muito alto para você. Eu falei assim, cara, entendi, assim, 90% do que eu faço, qualquer um faz. Você paga cada pelos 10%. Então, é um pouco o que eu quero dizer, assim, o generalista, ele não vai talvez resolver 100% dos casos mais complexos, mas ele consegue ter uma visão que vai resolver 90% dos problemas. Né? Então, que é o conceito de ter pessoas mais voltadas para esse mundo de SRE e tal, né? Tá. Então, isso ajuda a minimizar um pouco esse impacto, né? E outro dia eu vi também um negócio... Vou só pedir para você concluir, rapidinho. Porque só para poder trazer um adendo aqui rapidinho, outro dia eu vi uma vaga no LinkedIn falando sobre especialista em ChatGPT. Engenheiro de ChatGPT. E assim, a ChatGPT tem lá 1 ano e meio, e detalhe assim, né, experiência de 2 anos que ela pedia. Então, é meio maluco isso. Então, vamos diminuir um pouco esse nível de ansiedade em relação a especialistas. O microfone está com você agora.
Bom, pessoal, me ouvem? Okay. Acho que eu, como ouvi bastante, né, então a mídia está com bastante insights aqui, bastante assuntos aí que chamam a atenção, né? Mas eu vou começar uma reflexão um pouco diferente de tudo que eu ouvi aqui. Eu recentemente li 2 livros que eu recomendo, que vai muito na linha do SRE, mas também tem muito na visão do mindset. Não tem nada a ver com TI, mas tem tudo a ver a interpretação, que um é o cisne negro, a lógica do cisne negro. Recomendo muito ler, porque tem muita interpretação ali para segurança, para todo esse cenário, e o antifragilidade, que no final tudo é uma antifragilidade. Que eu começo falando sobre isso, sobre esses 2 temas, né? Na minha visão, eu dividi aqui o meu assunto em 3 tópicos. Quando a gente fala sobre cloud, né, multi-cloud, híbrido cloud, vou chamar agora de multi, mono, híbrido cloud, né? Tem todos esses cenários aí. Está tudo anotado já aqui. Tudo nublado, né? A gente esquece muitas das vezes assim, ó, independente de qual é esse cenário, existe um primeiro pilar de uma mudança cloud que a gente não vai mudar independente se ela tem data center ou não, que é software as a service. A gente está falando hoje de CRM, né? Não vou falar nome de parceiro, mas CRMs, e esse mundo ele é sem volta. Né? Comprar serviços, né? O uso de aplicações sobre os serviços, ele é sem volta. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas das pessoas acham que comprar um serviço ele é seguro. Né? E está muito claro lá na pirâmide que quando é SaaS, eu compro um SaaS, tem duas caixinhas que é de responsabilidade nossa. Um é acessos, o outro é dados. Então, não é comprar uma solução, né, em SaaS que eu estou totalmente seguro. Né? Existe uma abordagem de governança e gerenciamento de acessos e de segurança que muitas das vezes a gente não está preparado. Comprei um Salesforce da vida, né? Acho que está preparado. Não, tem um outro mindset. E a gente não está preparado para isso. Muitas das vezes não só preparado para fazer segurança, mas também preparado para gerenciar esta aplicação. No sentido, né, de garantir a disponibilidade dela, avaliar quando tem. Essas aplicações mandam um update, que agora é tudo automático. Como que eu aviso o negócio, o impacto do negócio? Então, acho que esse é um ponto de atenção que eu chamaria a atenção, a gente refletir, né, porque existe esse cenário diferente em cloud. Sim. Segundo cenário é quando a gente fala sobre o ambiente cloud. Né? A gente enxerga que existem 2 cenários. A grande maioria prefere, né, fazer um processo lift and shift. Eu pego tudo, carrego tudo, depois vejo. E existem abordagens, né, arquitetônicas que levam a uma visão maior, mas ninguém quer pela questão do time. Né? Se nós pegarmos aí a maioria dos hyperscales, eles têm lá um framework, né, de well architect, se a gente rodasse, avaliasse, definiria, né, essa estratégia dos 6 R's, o Gartner também fala sobre isso, eu teria uma estratégia de mudança muito clara e levaria para a nuvem aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido não levaria. Tem coisa que inclusive não é um lift and shift, é um replataforma, é um re-architect, e a gente precisa ter esse trabalho. E vai chegar situações, principalmente quem, né, nós não temos, quem é da indústria não tem o privilégio de uma fintech, né, de levar o ambiente inteiro para a nuvem, porque eu tenho um ambiente industrial, eu tenho máquinas, né, de escada, eu tenho equipamentos que estão lá no chão de fábrica, eu tenho linhas de produção que eu preciso de um equipamento na planta, por mais que eu tenha modelo de edge, compute, mas ainda eu não vou mudar a situação. Então é importante nisso. E dentro desse aspecto, o que eu vejo assim, na grande maioria das pessoas, as pessoas não executam o modelo de cloud usando o conceito de land zoning, que é uma distribuição de subscrição que deveria ter um compartilhamento para ter uma visão de governança clara. Então, esse é um dos aspectos que eu chamaria a atenção. Isso é um capítulo só de uma tese que daria para falar sobre isso, né, de land zone, de distribuição, de subscrição, que geralmente as pessoas acabam não olhando para isso. Eu falo isso que eu estou rodando muita coisa na nossa companhia sobre esses aspectos. E, para finalizar, é um novo conceito, né, que é o CIEM, não com S, mas com C, que é o Cloud Identity Infrastructure Management, que é a gestão de acesso. A gestão de acesso, RBAC, na cloud ela muda e o mindset que nós temos em on-premise, ele é totalmente diferente. E a gente não tem essa capacidade. Estou falando pela minha experiência e pelo time que hoje eu gerencio, que a gente está num processo de capacitação e aprendizado. E aí vai muito na linha assim, como que eu capacito essas pessoas? E aí capacitar tem um grande problema, né? Porque eu tenho o time das entregas do dia a dia, eu tenho toda essa migração e ainda tenho que fazer o cara transitar de um conhecimento para o outro. Né? E aí eu coloco o cara no dia a dia do expediente para treinar, mas a operação está lá, né, pegando fogo. Então acho que esse é um segundo cenário. E por terceiro, né, só para fechar aqui o racional, é sobre o cenário do ambiente híbrido, ou seja, o ambiente on-premise, que vai continuar existindo. E aí qual que é o grande problema desse cenário? Que eu começo a ter um novo capítulo quando eu tenho um ambiente híbrido, que é a hiperconectividade.
exige um novo modelo de hiperconectividade, porque não adianta, né, simplesmente ligar uma VPN que vai funcionar. Né? Eu tenho que ter modelos de aceleramento na conexão entre o meu ambiente e o outro ambiente, e se eu for multi-cloud, pior ainda, porque aí eu tenho que ter uma conectividade entre cloud e entre meu on-premise. Então, acho que fica alguns mindset, né, para se falar da complexidade de cloud, de como a gente faz essa transformação, não deixando, né, de lembrar que tudo é antifrágil. É isso, muito pessoal. bom. Pessoal, eu vou passar aqui para o Daniel. A gente vai encerrar esse primeiro bloco, Daniel, onde a gente acho que explorou bastante vários aspectos e visões bastante diferentes em relação a como cada um aqui está vivenciando essa experiência da cloud híbrida, multi-cloud. Foi interessante que a gente viu casos aqui de mono, né? Enfim, a gente viu vários modelos com depoimentos fantásticos aqui e quase todas as perguntas relacionadas à complexidade, elas foram respondidas. O que eu vou combinar com vocês, muitas perguntas que estão chegando, é justamente sobre segurança. A gente está com público, a maioria de segurança. Então, muitos estão perguntando aqui, eu vou deixar para o segundo bloco, justamente como avançar com a segurança nesses ambientes híbridos, seja multi-cloud, seja cloud com on-premise, e a gente fala um pouco sobre isso. Mas para a gente fechar esse primeiro bloco, queria que você fizesse um comentário sobre o capítulo da complexidade. Bem, eu gostei aí muito do que foi falado, né? Enfim, o Uderson comentou agora aí sobre uma questão importante, que é a questão de você gerenciar o acesso a essas aplicações SaaS, né? Então, hoje tem aplicações que já estão na nuvem e você tem que controlar esse acesso, né? Aí a gente entra num outro conceito, que é o conceito de Zero Trust, né? Como você vai liberar o acesso, quem vai poder acessar, de que lugar, de que dispositivo. Então, isso é um assunto que é muito importante. Quem pode acessar, de que lugar. Então, é um ponto importante. Eu gostei desse tema, e juntando um pouco com o que o Tiziano falou também, né, que você comentou, acho que no começo, que quando você está no ambiente on-premise, você está na mesma rede do seu usuário, né? Então, isso também traz agilidade, segurança, agilidade, né, para acesso às aplicações, enfim. Eu vejo, assim, você tendo uma rede bem espalhada hoje, né, por todo o Brasil, enfim, um ponto que muita gente não sabe, a Cloudflare, só para comentar aqui, só para ilustrar, a gente tem hoje mais de 300 data centers em todo o mundo, e só no Brasil a gente está com 38 data centers espalhados. Então, eu estou associando ao que eles falaram, né, um pouco sobre isso, de estar perto do usuário, que o Tiziano comentou, de você estar perto do seu usuário, então você tem uma rede, e também a questão de controlar esse acesso, né? A gente consegue também fazer esse controle de acesso, então está muito alinhado o que eles estão falando com um pouco da estratégia da Cloudflare. Eu não sei se o Carlos aí pode completar. Sem dúvida. Falamos muito de vamos todos em mundo híbrido multicloud. Graça falou, velocidade, aceleração, crítico para o negócio. Todos os negócios vão precisar uma rede SaaS, porque não só é segurança, performance é crítico. Así poder transformar la experiencia de los clientes, poder transformar la experiencia de los funcionarios. Y ahí un punto que quiero colocar, quizá para debatir en el siguiente bloco, sí. Graça, é que sin dúvida, eu acredito, a rede corporativa no puede ser una red MPLS antiga. A rede corporativa SaaS debiese ser el Internet, por agilidade, por velocidade, por performance. Então, deixo aí conceito para debatir no seguinte bloco. Uma provocação de que sim, as redes não estão preparadas para... As redes não estão preparadas para assegurar de forma dinâmica melhores custos, zero trust, performance e segurança. Eu acho que aí o público colocou uma pergunta muito importante. Se o time de segurança deviese liderar aquela movimentação a mundo SaaS. Eu acredito que sim, por causa de segurança, acessos, políticas, sim, governança, mas sempre do lado do negócio, com performance. E aí uma rede corporativa antiga, MPLS, não dá para assegurar essa velocidade.
Aí fica encaixado em um modelo antigo. Perfeito. Pessoal, para dar um feedback para vocês e também privilegiar quem está nos acompanhando, o Rodrigo Raida Portobello mandou uma mensagem que eu tenho que colocar aqui para vocês, para compartilhar com vocês. Uma das melhores discussões sobre ambiente cloud que eu já participei. E parabéns, TV Security, parabéns a todos vocês. E olha que interessante, o Diego Baldi, ele é do Grêmio, e ele fala o seguinte: que privilégio participar remotamente deste assunto, dessa mesa redonda. Parabéns, Graça. Até no mundo dos esportes, saibam, esse assunto está em pauta. E tenho aprendido muito com vocês, porque estamos aqui exatamente nesse momento, avaliando como vamos avançar em ambientes multi-cloud. Então, Diego, Rodrigo, continuem com a gente vai fazer um intervalo rápido, e quando a gente voltar, teve uma provocação aqui do Carlos, né? De que as redes não estão preparadas, e tem um tema de segurança, que vocês mandaram muitas perguntas também, e a gente volta rapidinho. Continue aí conosco, tá bom? Já retomamos. Tchau. Olá, pessoal, estamos de volta, obrigado aí por vocês continuarem conosco. Prometemos que seria rápido o nosso break, acho que foi um tempo também para vocês aí tomarem uma aguinha, um café, e vamos retomar, o tema é muito importante e vocês mandaram bastante perguntas, inclusive vocês viram que quase vocês enlouqueceram a mediadora aqui no final do primeiro bloco. Então nós fizemos uma seleção aqui de algumas delas, não vamos conseguir responder todas, mas eu me comprometo, aquelas que eventualmente a gente não conseguir responder aqui no online, a gente encaminha para o time da Cloudflare e com certeza eles vão ter o maior prazer em responder a perguntas mais específicas de vocês, ok? Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de trazer é do Tiago Fonseca Irata, ele é do Banco BMG. Tudo bem, Tiago? Obrigada. Graça, gostaria de parabenizar você e o time. Todos os membros da mesa estão trazendo insights sensacionais, mas a minha questão é a seguinte: visualizando o cenário brasileiro, que infelizmente assume a segunda posição de ataques ransomware no mundo, e essa é a nossa maior preocupação, em termos de desafio, vocês acreditam que os times de cloud, eles estão mais bem preparados para enfrentar esse tipo de problema de ransomware, e levando em conta o comentário feito pela Cristiane? Vou deixar você um pouquinho fora da pergunta. Quem pode responder? Bom, eu acho que preparados sim, porque eles têm mais ferramentas e recursos para justamente fazer esse tipo de resposta, especificamente com ataques relacionados a ransomware, né? Tá. Não que estão mais seguros que o on-premises, não. Tá, o que você está dizendo é preparados e não necessariamente mais seguros. Perfeito, perfeito. Então você acha que hoje o time de cloud está mais bem preparado para fazer frente a um ataque de ransomware? Ele tem mais recursos. Por quê? Eu tenho ferramentas à disposição facilmente na cloud que podem justamente combater um ataque de ransomware. Alguém discorda? Então, rapidamente. Eu acredito que hoje, no panorama de ameaça que nós vivemos, né, falar que estamos preparados, entendeu? Se você não exercitar, você não pode dizer que você está preparado. Então, assim, eu acredito... O que ele traz, a pergunta do executivo do BMG, é se o pessoal que já está trabalhando com cloud, está nesse ambiente... Acredito que sim, como o Paulo comentou. Eu acho que nós já temos os recursos, temos a tecnologia. Eu acredito que precisa muito exercitar esse processo. Tá. Fazer simulações, entendeu? Tentar identificar quais são os gaps que hoje possuímos, porque assim, falar que está todo mundo preparado, a gente sabe que vai acontecer, não sabe quando. Mas se acontecer, realmente, isso aqui no programa ao vivo, realmente estamos preparados, né? A gente vem exercitando isso no dia a dia, ou de forma periódica com os times, para poder prepará-los e capacitá-los para essas adversidades. Porque essa que é a questão, né? Quer dizer que a gente está preparado, porque o tipo de hoje de ataque vem superando, né? As formas, né? A gente vê aí que não está sendo fácil, né? Cada um que vem sofrendo aí, infelizmente, tem tido aí impactos grandes. Perfeito. Isso. Você avaliar o seu ambiente e testar perante uma possível ameaça de ransomware, né? Então, acho que é importante você ter essa visibilidade aí para conseguir saber se você está pronto ou não, né? Mas você concorda que quem já está no modelo cloud, que está com mais experiência em lidar com esse ambiente, talvez consiga fazer frente a um ataque como esse, porque normalmente de uma forma um pouco mais...
É que o ambiente cloud já é um ambiente mais atualizado, já... Ele foge um pouco daquele ambiente antigo que você acaba tendo no seu ambiente on-premise. Né? Então, sim. Eu acredito que preparados, né? Eu concordo com ele. Não, nós mas estamos. ele nem falou preparado. Assim, melhor, mais bem. Eu acredito que melhora. Uma graduação aí. Sim. Né? O que eu acredito é o tempo de resposta, o tempo de recuperação. Tá? Porque, como ele mencionou, parte de recursos. Você está no ambiente on-premise, já senti isso na pele. Você vai fazer uma recuperação do ambiente completo, só a cadeia de rede não segura, não aguenta. Vou fazer restauração de 20 máquinas naquele mesmo momento, a rede vai cair. Perfeito. Então, o ambiente cloud, ele proporciona você ter um tempo maior de recuperação. Né? Então, a gente tem esse preparo na recuperação, mas não ali na situação de ter infectado. Para encerrar esse capítulo, são umas 3 perguntas sobre isso. Você concorda? Só para a gente fechar aqui. Não, eu acho que faz total sentido. O ambiente de nuvem, né, você está ali 100%, não, 100% é duro falar, mas assim, você está mais atualizado, você está sempre ali não tem a depreciação, os produtos antigos. Eu acho que o comentário da Cristiane foi excelente quanto a isso. Você, no ambiente de nuvem, você está sempre atualizado, sempre com a última tecnologia ali de ponta, e fica mais fácil de você poder aí interromper um ataque e ter uma solução para isso mais rápido. Eu acredito que sim. Maurício Rocha Bastos é do TRT, e ele pergunta o seguinte: bom dia, pessoal, excelente discussão. Qual a opinião dos convidados a respeito de contratação de broker em ambiente multi-cloud? Vocês acham que isso garante mais segurança? Alguém tem uma experiência rápida para passar sobre isso? Rápida foi por minha conta, tá, Maurício? Broker, alguém pode falar sobre isso? Silêncio. Tiziano. Oi. Tiziano vai responder você. Algumas operações nossas trabalhavam com broker para serviços de nuvem, outras diretamente. Tem vantagens e desvantagens, né? Não está relacionado à segurança, como ele está perguntando, a ter um maior conforto do ponto de vista de segurança? Não, porque como qualquer fornecedor, você precisa auditar, conferir, olhar, então é mais um para olhar nesse sentido. Quando é um parceiro que é especializado, tende a fazer uma operação um pouco mais cuidadosa e padronizada, o que ajuda, mas nunca te isenta de ter que checar, então tem o ônus e o bônus. Eu prefiro, eu tenho visto mais sucesso quando a gente trabalha diretamente, porque você tem mais ownership aí do que está acontecendo na sua nuvem. Rapidamente, alguém pode contribuir com essa experiência? Eu acredito muito nessa questão aí do que o Tiziano trouxe, né? E acho que quando a gente fala da questão de que contratar o broker para ficar mais confortável, né, não é uma bala de prata. Então a gente precisa ter cuidado com isso, porque na nuvem, apesar de ter os sistemas atualizados, você ainda tem uma governança de segurança para fazer. Então tem patch para colocar. Você tem que ter algumas garantias, né? Fazer auditorias, fazer revisões periódicas. Então não é contratar uma nuvem e falar, pronto, contratei a nuvem, esqueci, meus problemas estão resolvidos. Não é assim. É igual comentamos aqui, a nuvem nada mais é que um data center. Diferente, como um amigo comentou, mas ainda assim que requer uma atenção muito especializada. Então não é a mesma coisa do ambiente on-premise. Perfeito. Importante. Tá. João Beck está nos acompanhando. Tudo bem, João Beck? Próxima você vai estar aqui com a gente. Ele acho que está abordando aqui uma pergunta um pouquinho diferente. A distribuição inteligente de camadas externas, através de uma CDN, por exemplo, é um diferencial estratégico de proteção dos ambientes multi-cloud? Eu até consultei o Daniel antes para poder entender, né, se eu não estava trazendo uma pergunta fora de contexto. E olha, João, você foi polêmico aqui no debate. A primeira resposta é sim. Com certeza. A gente tem falado aqui, né? A gente está abordando aí um assunto muito que é segurança. Segurança que lógico, é muito importante. A gente não pode esquecer que toda solução de segurança, seja ela qual for, ela vai trazer algum tipo de latência, né? E não tem jeito, isso é natural. E como é que você vai resolver essa questão de latência? Com a CDN, como o nosso amigo ali, o João, comentou, né? Então, é muito importante você
vir junto com a questão de segurança, vira uma CDN junto, né? Então, você ter uma empresa onde possa te fornecer não só a solução de segurança, como também a CDN distribuída em diversas localidades, né? Como eu comentei, está distribuída em vários pontos, sempre muito perto do seu usuário final, vai minimizar muito essa questão de latência. Então, a estratégia da Cloudflare está muito em cima disso, não só da segurança, como também a questão da CDN e latência, elas funcionam juntas. Então, a gente entrega esse pacote completo justamente para poder impactar essa questão de latência com a questão de performance da CDN. O João Beck arrematou aqui, se nenhum CISO vai responder essa pergunta, só o Daniel. Mas pudesse agregar um ponto importante desculpe. Não, pode falar. É que eu já detectei ali que o ele já Conduta vai de falar. frente, gostei. Um ponto importante que faz uma diferença significativa em a CDN de Cloudflare. En la red de Cloudflare nós soportamos quase 23% del tráfego de Internet a nível global. Hoy pasa por Cloudflare. 23% del tráfego de Internet pasa con Cloudflare. O que quero falar com isto? Além del performance que foi colocado com segurança por Daniel, nós pegamos diariamente uma inteligência significativa por todo esse tráfego. Com ferramentas de inteligência artificial, machine learning, nós conseguimos diariamente conter mais de 126 bilhões de ameaças. Então, além de fornecer a nossos clientes performance, segurança, fornecemos uma inteligência muito significativa para nos antecipar. Foi colocado no painel os tempos de resposta. Essa inteligência permite antecipar situações que ainda não aconteceram por esse conhecimento dessas interações e analíticos que acontecem nessa rede. Perfeito, Paulo. Eu acho que sem um CDN bem apurado, bem configurado e distribuído, você não consegue responder um ataque de DDoS. Não existe como. Somente com uma boa ferramenta configurada, poderia responder a esses últimos ataques que ocorreram, que foram registrados nessas grandes clouds aí recentes. Muito bom. Mais alguém aí? Bom, se mais alguém quiser comentar esse assunto, eu vou trazer mais uma pergunta aqui. O João Beck está animado, mandou mais uma. João Beck, espera um pouquinho aí. Trazer ele para o painel. O Vitor Binda Teixeira, da Share, voltou com uma pergunta aqui. Na verdade, ele já tinha mandado essa pergunta antes. Se vocês conseguem fazer uma avaliação dos principais desafios, né, enfrentados hoje pelas organizações quando ela tenta implementar uma política e controle de segurança consistente em ambientes multi-cloud e on-premise. Se vocês acham que implementar uma política e um controle de segurança mais eficiente é mais desafiador em ambiente multi-cloud. Boa. Bom, Vitor, obrigado pela pergunta, hein? Bom, acho que, de novo, né? Acho que tudo é uma questão de organização, governança, planejamento. A gente está nesse momento, acho que o Vitor, ele é o nosso gerente de projeto, está em cibersegurança, todo o nosso programa de cyber. Mas eu posso acrescentar uma pimenta? Na Claro. verdade, eu trouxe a pergunta dele porque outras também estão questionando se, por conta da velocidade que foi colocada até, né, pelo Carlos, e que muitas vezes o ambiente cloud acaba vindo com uma demanda do negócio, se não é mais desafiador implementar políticas e controles nesse ambiente. Eu dividiria a pergunta em dois cenários, né? Tá. Que eu acho que uma coisa não isenta a outra, né? Acho que política de segurança, política, normas, é agnóstica a qualquer sistema, a qualquer aplicação e a qualquer procedimento. Então, não podemos misturar conceitos, né? Agora, quando a gente fala sobre políticas, aí eu entro, né, numa esfera de acessos, uma questão de governança do ambiente. Eu digo que é desafiador implementar políticas, né? Eu vou dar um exemplo, talvez traduzindo mais tecnicamente, para ficar um pouco mais fácil a explicação. Nós temos um ambiente multi-cloud, né, e nós começamos inicialmente pela Microsoft, né? E quando a gente fala Microsoft, eu divido o Microsoft em dois aspectos. O que é Office 365, produtividade, que é um outro ambiente, um outro contexto, e aí cloud mesmo, que aí é Microsoft Azure.
implementar políticas, né, ou seja, um ambiente nascer totalmente provisionado com políticas não é algo fácil. Né? E existem toda uma prática, né, que deveríamos conhecer, né, de policy manager dentro desses ambientes, que falta conhecimento. Basicamente, sim, é o que eu posso dizer assim, por experiências que a gente vive, e eu tenho gente boa no meu time que conhece cloud, mas quando vai para o aspecto de segurança, falta conhecimento ainda, porque é uma outra abordagem, eu vou sempre repetir a palavra do amigo, é o mindset. Então, uma coisa é eu provisionar um ambiente de forma rápida, né? Posso usar um CI/CD, colocar um Terraform. Outra coisa é eu conseguir gerenciar políticas de acessos, políticas do ambiente, né? Inclusive políticas que vai falar, tem um ambiente sendo provisionado aqui fora de um padrão. Tudo isso é possível, hoje as nuvens permitem isso. Mas o que eu vejo é que falta muito conhecimento ainda para ter aplicabilidade desse conceito, tá? Perfeito, perfeito. Acho que aí responde não só a pergunta dele, mas de vários de vocês que estão perguntando e tentando fazer um pouco essa comparação. Acho que a explicação foi bem interessante. Tiziano, tem uma pergunta aqui para você, do Eduardo Vasconcelos. Ele é da BR-NSG, que é uma indústria automobilística, da área de automobilismo. Bom dia, Tiziano. Trabalho na área de indústria, assim como você também tem uma parte de indústria, e vejo muitas empresas hoje confundindo os modelos de serviços em cloud, como IaaS, PaaS, SaaS. E quando isso se aplica ao multicloud, na minha opinião, ele bota bomba perfeita para uma confusão, principalmente aquele mito de que se está na cloud, se está seguro. Eu queria entender um pouco como que vocês avançaram nessa fase em que vocês expandiram a atuação em cloud por essas modalidades de serviço. Essas modalidades de serviço, no fim das contas, querem dizer o quanto você vai abstrair, o quanto você mesmo, enquanto negócio, vai cuidar e o quanto você vai deixar para o provedor de nuvem. Então, no IaaS, você está cuidando praticamente de tudo. O IaaS é o lift and shift, né? Tira do data center, põe na nuvem do jeitinho que está, até o SaaS, onde você não gerencia, você abstrai tudo e olha só ali os controles da aplicação. Então, tem a ver, a diferença entre eles se aplica muito na relação da TI da sua empresa com o seu ambiente de nuvem. E, por consequência, da segurança, né? Os controles que você tem que aplicar são diferentes dependendo aí do grau de abstração. Eles têm, e é engraçado, os ciclos, né, do mundo da segurança, né? No começo da minha carreira, a gente só falava de identidade e acessos. Aí veio o mundo de cyber, os ataques, aí todo mundo falava de soluções tecnológicas super complexas. Agora que a gente está entrando no Zero Trust, né, porque os atacantes agora se fazem passar por pessoas, a gente voltou a falar de identidades e acessos. Então isso tem muito a ver com uma raiz central, né, que vai sustentar aí o Zero Trust, vai sustentar todos esses níveis. Então a gente tem investido muito nesse fundamento porque ele habilita todos esses controles. E é lógico que no ambiente multi-cloud tudo isso é mais difícil porque os controles são diferentes, né? Dependendo do nível de abstração e às vezes fornecedores diferentes no mesmo nível, os controles que você tem são diferentes. Então você aplicar uma política uniforme para chave, um é parafuso, o outro é chavinha, o outro é mais complexo. Você precisa fazer essa adaptação multi-conceito quando vai aplicar a política. Mas alguém gostaria de complementar essas dúvidas? Eu acho porque que tem várias perguntas aqui tentando entender essa complexidade, que às vezes é de estou em cloud, mas quando você vai ver, tem serviços ali diferentes um do outro, com necessidades e desafios também diferentes, né? Exato, eu acho que muito bem colocado ali pelo Tiziano, né? Enfim, uma coisa é você ter as suas políticas, né? Você define as políticas. Aí, uma vez definida, você tem que aplicar essas políticas, né? E aí entra no que o Tiziano falou, você tem que aplicar essas políticas para uma plataforma A, para uma plataforma B, uma plataforma C, e cada uma trata isso de um jeito. Então, e às vezes você tem o risco de aplicar isso numa plataforma e de repente numa outra você, putz, eu não atualizei essa política nova nessa quarta plataforma que eu tenho aqui. Então, eu acho que isso tudo acaba muito batendo no que a gente está falando aqui de consolidação. Você consolidando isso numa plataforma que você possa fazer, fica muito mais fácil você ter a gestão disso, né? A política está definida e você vai ali numa plataforma única, uma ou duas, eu não sei, e você aplica aquela política ali. Então, eu acho que a consolidação está vindo muito trazer essa facilidade, pelo menos na minha visão. Eu não sei aí se
faz sentido, mas eu entendo dessa forma. Eu vou trazer mais uma do João Beck, porque eu acho importante. Nós passamos por esse assunto aqui, mas eu acho que é bom a gente deixar um pouco mais claro. A utilização de plataformas cloud, multi-cloud, pode ser uma estratégia interessante para reduzir o TCO. Alguém já usou esse argumento para utilização de cloud? Acho que isso é um pouco o jargão do mercado. Mas jargão. É jargão. Na prática. Mas na prática, você tem que avaliar. Você tem que avaliar muito o seu ambiente para saber o seu real retorno que você vai ter de você migrar para a cloud. Tá? Como eu falei, um amigo nosso falou. Lift and Shift, ele não é barato, ele é caro. Você transformar e migrar para a cloud, otimizado, sim. Mas por aí você conta tem um da retorno. transformação digital, eu estou já emendando as perguntas aqui, tem algumas falando o seguinte, por conta da transformação digital, dessa necessidade das empresas migrarem e adotarem modelos digitais muito rapidamente, dá para fazer essa escolha, dá para ainda parar? A área de segurança tem essa condição de parar e fazer essa avaliação? Eu acho que isso, quando começou, acho que essa transformação, até por conta da pandemia mesmo, se nós pegarmos aí e voltarmos, né? Que acelerou esse processo. Então, você imagina você colocar todo mundo dentro de casa, trabalhando, quando não se tinha todo o parque tecnológico pronto para deixar todo mundo em casa. Muitas empresas tinham desktop. O cara não ia pegar o desktop por debaixo do braço e ia carregar para dentro de casa. Então, como aconteceu, tivemos casos que isso aconteceu. Mas tivemos casos também que o pessoal contratou os VDIs. Então, isso gerou um aumento de custo também significativo, né, que talvez algumas empresas não conseguiram se manter ou manter este mesmo nível até hoje. Tivemos que voltar, porque à medida que você vai trazendo o pessoal de volta para o presencial, você vai cortando ali para poder administrar o teu custo também, porque manter esses brinquedos no playground lá custa caro. Você quer complementar? Não, acho que o João trouxe perfeito todo esse detalhe, né? A gente, no momento que a gente estava em crise, a gente toma ações de crise. Qual a ação? Vamos investir, botar dinheiro para o pessoal poder rodar. Ok, agora que a gente está num patamar linear, vamos agora pensar de forma... pensar em forma estratégica, não, mas acho que pensar de forma a trazer aquela realidade do que a gente precisa real no nosso cenário de negócios atuais, entendeu? Perfeito. Você quer complementar, Carlos? En las conversaciones que yo pego con nuestros clientes a nivel todo Latinoamérica, el punto más crítico que le están colocando en este momento es a volatilidad de la economía. Eles colocan la preocupación de tasas de juros altas. Eles colocam uma preocupação importante em termos de segurança por administração de múltiples plataformas, equipamentos, hardware, software, etc. Uma grande tendência, e aí vocês têm muita mais experiência no detalhe, uma grande tendência que eu escuto significativamente por nossos clientes, nossos CIOs e CISOs, é uma preocupação de redução de custos, de eficiência operacional, e sim, tenho exemplos que eu posso compartilhar para vocês logo depois, de CISOs de empresas importantes em Latinoamérica, que sim justificaram projetos de investimento em segurança e mudanças neste modelo por uma consolidação, tirar contratos e começar a consolidar. Y ahí ganhos importantes de costo y eficiencia operacional. Entonces, yo acredito que sí, entiendo que quizá es más complejo justificar a nivel negocio, mas al final, financiero de las empresas van a buscar una mejoría en esa dirección. Entonces, yo acho que sí hay una tendencia importante en procurar modelos de eficiencia operacional y costos, e a consolidação começa a ser um fator importante nessa conversação. O CISO, eu acho que é uma figura, sempre foi uma figura estratégica, né? Então, eu acredito muito que a gente precisa, né, estar junto do negócio e pensar essas questões de administração desses custos. Então, quando a gente pensa na questão de consolidação de tecnologia, eu acho que é bem isso. Não adianta, eu vejo alguns, não todos, tá? Mas alguns que gostam muito de comprar tecnologia. Não, eu quero essa aplicação, eu quero esse sistema, eu quero isso aqui, eu quero brincar com isso aqui.
É legal, só que isso aqui traz um overhead administrativo enorme. Você não tem equipe para mexer em todas as consoles que você tem. Se você olhar hoje para dentro de casa, o número de consoles que você tem é absurdo. Entendeu? Passa dos 20. E aí você fala, caramba, é verdade, eu tenho tudo isso para administrar. Então, assim, como que eu posso pensar em consolidar isso para reduzir o custo e levar isso para o board e ser visto como uma ação positiva? Que acho que essa que é a questão. E você continuar no jogo. Porque se você não convence, você é convencido. E aí te cortam. O ponto para mim, nesse caso, é o seguinte. O Gartner fala muito sobre utilizar as aplicações da melhor maneira possível. Teve um dado que saiu em outubro do ano passado, falando que as empresas elas não precisam comprar novos produtos, elas precisam usar melhor os que elas já possuem. Exato. Então, de fato, esse ponto é muito importante, porque muitos parceiros da nossa área, eles simplesmente compram os produtos. Então, assim, legal, eu já tenho um baita de um EDR, um XDR, eu já tenho um SaaS, eu já tenho uma série de coisas. Mas o quanto que eu, de fato, exploro todas as features que aquele produto oferta? Muitas vezes a gente tem sobreposição de produtos, porque a gente não explora direito, com a sua totalidade, aquele produto que a gente adquiriu com qualidade. Às vezes a gente só compra para um determinado nicho, mas por falta de conhecimento, a gente acaba não explorando outras situações. Então, eu acredito que no multi-cloud, o mais importante é a gente trabalhar numa espécie de mesh, né? Fazendo que a nossa segurança seja uma teia, onde as soluções elas se conversem, para que a gente não tenha o risco de fato, a gente ter várias situações de várias nuvens, com vários aspectos de segurança, e eu tenho que ter especialista para todas elas. Então, ora, se eu tenho uma gestão de identidade funcionando, Azure AD, com AD On-Premises, por que eu não integro minhas outras nuvens no mesmo modelo? Ao invés de eu criar 4 tipos de identidade. É um exemplo. Então, situações como essa a gente tem que buscar cada vez mais. Porque os times estão cada vez mais apertados, a concorrência entre times é grande, com certeza alguém de vocês já roubou alguém meu, então isso é um fato, ou vice-versa. Então, esperar que apenas aquela pessoa que você tem no seu time seja o capaz de resolver as suas questões, essa é uma grande falha. A gente tem que ter bons parceiros e produtos cada vez mais simples, né? Menos é mais, para que a gente possa, de fato, conseguir avançar na nossa tecnologia. Muito bom. Perfeito. E indo em linha que o nosso colega falou, a gente reclama muito de falta de profissionais, né? A gente gera complexidade. E aí a gente gera complexidade, a gente sofre com falta de mão de obra, que se a gente tivesse num mundo um pouco mais simples para fazer a gestão de tudo que a gente tem dentro de casa, a gente não teria essa complexidade, a gente não teria a falta de profissionais, né, que hoje a gente sente muito. Complica a vida do RH, quando tem que colocar uma solicitação de recursos, né, nas plataformas aí de vagas, né, que a gente coloca lá a quantidade de serviço que nós temos hoje, né, de console, preciso de especialista nisso, com conhecimento disso, né, então aí vai longe, né. A gente quer o cara de insegurança da informação, né, porque a gente coloca tanta coisa, né, que é o de insegurança. Que não é nem segurança. E você bota especialista em 50 coisas. Onde tem especialista em 50 coisas? Não existe. Mas eu acho que para atender esse gap, que eu acho que é a dor de todos os CISOs, é a gente justamente deixar a inteligência dentro de casa e contratar bons fornecedores que conheçam no detalhe os produtos. Eu acho que quando você muda esse conceito, esse mindset, você tem mais sucesso. Então, deixe as equipes internas que entendem o negócio como cabeças pensantes. E tragam boas consultorias, bons fornecedores que conhecem no detalhe o produto. E aí isso dá uma mescla e faz com que a gente consiga diminuir esse gap. E concordo aí com o amigo que realmente esse turnover de profissionais é muito grande. E a segurança não para. Então eu acho que a gente, adotando esse conceito, pelo menos nas minhas estruturas, tem funcionado bem. Tem uma pergunta de vocês, alguns fizeram essa pergunta, então não vou delegar a um único aqui, mas ela é interessante porque ela questiona, né, nessa altura, né, do nosso programa, onde todos os líderes aqui de segurança estão debatendo esse movimento cloud, multi-cloud, complexidades, desafios e tudo mais, até que ponto vocês acreditam que hoje os líderes de segurança tem capacidade de controlar, tem capacidade de interagir, de interferir nesse processo, nesse avanço da empresa para a jornada cloud e multi-cloud?
Posso tentar aqui. Acho que, como foi falado, o CISO hoje ele tem que sair lá do subterrâneo e tem que estar junto com o negócio. Isso não é fácil por alguns aspectos. O negócio não quer muitas vezes a gente perto e a gente também acaba não querendo eles perto. E a hora que eu pelo menos entendo que entra nas empresas como CISO, a gente tem que ficar um bom tempo ali no negócio, nas áreas, entendendo, e depois começar a implementar segurança por si só. Antes a gente entrava na empresa e queria pôr segurança, pôr ferramentas, pôr controle de acesso, pôr tudo. Acho que mudou um pouco o cenário. Todo mundo hoje já conhece tecnologia, todo mundo já está envolvido, as gerações novas estão vindo já tecnológicas, digitais. Então a gente também teve que fazer esse movimento de entender o negócio e estar com eles. E depois, entendendo a dor da área de negócio, a gente começou a implementar a segurança em conjunto. Eu falo que é a parte de conscientização, acho que treinamento de segurança já é do passado. É conscientizar que segurança é necessário. Se eles estiverem junto com você, você vai fazer segurança. Senão você não vai fazer. Mas, Baldinho, eu vou provocar mais ainda. Vocês acham que a decisão de estar com o CISO hoje, uma empresa ir para a multicloud, está com o CISO, está na mão do líder de segurança a decisão? Não, isso é consenso que não está. Vai, depois comunica. Não precisa nem comunicar, a gente pode trabalhar em conjunto, mas a decisão é nossa. Eu vejo em conjunto. A decisão não Sou está. envolvido. É em conjunto. A decisão não está, conjunto. isso é consenso. É conjunto, é isso que eu falo, estar junto com eles. Eu também estou nessa linha. Eu acho que tem segmentos. Tá. Eu que estou no segmento financeiro, eu acho que nesse segmento tem eu acho que ouve-se mais. Eu acho que e tem algumas regras, né? Eu acho que teve, inclusive obrigatoriedade isso. Que eu acho que a gente tem foi de você ter mais de uma nuvem, a gente né? tem mais um poder, provedor. a gente está com um poder interessante em mãos, não um poder, né? Uma palavra muito forte, mas como a gente lidera as auditorias e a parte financeira, a área financeira tem esses regulatórios que são pesados, então eu acho que dar ouvido para a área de segurança tem sido mais comum nesse setor. Eu tenho observado e tenho, nas últimas duas empresas que eu trabalhei, as duas últimas fintechs, eu tive esse até privilégio de participar diretamente no direcionamento para a cloud. No meu caso, eu estou sendo envolvido em projetos assim, até para que seja apontado os riscos, né? Como a empresa está muito preocupada com legislação, com auditorias vindo de fora do país, até com o LGPD também aqui no Brasil, então estou sendo envolvido para realmente apontar onde tem risco, onde não tem, qual o melhor caminho a seguir para que o negócio seja atendido, né? Eu diria que é importante a gente sempre ter em mente que nós estamos aqui para proteger o negócio, né? Então é assim, tem esse tipo de decisão, vai para a nuvem, não vai para a nuvem, como vai para a nuvem, isso tem a ver com a estratégia de tecnologia diante do que o negócio quer fazer, né, e da melhor estrutura de custos para que aquela empresa consegue produzir de caixa. Então é uma decisão do negócio, né? É uma decisão do negócio. A gente está aqui para garantir que, seja qual for essa decisão, a gente parta para uma situação de segurança, né, de máxima resiliência possível. E o interessante de participar desse processo decisório não é tanto influenciar, gosto mais de nuvem ou menos de nuvem, mas é o seguinte, olha, não podemos esquecer que nuvem tem essa estrutura de custos e segurança de nuvem tem essa aqui que você não pode esquecer de contabilizar. Mas ainda vivemos cenários em que o que o Bruno falou faz sentido. Às vezes a segurança é comunicada, isso não acontece. Não, acho que tem isso ainda acontece. Acontece, eu acho que tem alguns... Pela velocidade do negócio, sim, pela necessidade de subir com uma aplicação, porque a concorrência já colocou, então aquilo tem eu acho que descobre, na verdade, né? Isso aí nem que a gente é comunicado, a gente descobre que existe. Mas eu acho que tem muita essa questão do... Descobrir aí não, é mais complicado. É a questão, acho que é muito do negócio, acho que do segmento, porque assim, no mercado regulado, né, como o colega comentou, onde você tem ali Bacen, SUSEP e outras entidades envolvidas, né? De novo, por trás existe uma governança um pouco mais rígida, né? Na qual nós, como CISOs, podemos talvez influenciar, né? Comunicando que, olha, ao fazer isso aqui, teremos que prestar contas ali, naquele órgão, se acontecer isso, vai ter aquilo. Então, a gente tem uma certa influência, né, em cima disso, mas não vai fugir do negócio. O negócio vai definir, TI vai viabilizar, e nós vamos habilitar para que aquilo ocorra
dentro da nossa governança de segurança. Por isso que o CISO costuma dizer, nós somos habilitadores de negócio, né? Somos, se nós trabalharmos, né, com esse viés de habilitador realmente, de estar próximo do negócio, acredito muito que essa equação ela funcione. Ô Graça, só complementando, é que tem algumas aplicações que nós utilizamos que não necessariamente ela está na nuvem que nós contratamos, uma Azure, uma AWS, principalmente sistemas de RH. A gente está usando a plataforma do terceiro via internet, né? E ela está onde essa plataforma? Ela está na nuvem. Então, hoje em dia, tem muitas aplicações que são dessa forma. Então, ela não está dentro de casa, no on-premise, ela não está na minha cloud, mas eu estou usando como serviço na cloud do prestador, né? Que é um risco enorme para a gente também. E aí que é onde a gente descobre que depois as pessoas estão utilizando. Se eu puder contribuir rapidinho. Cristiane, você queria comentar? Depois, acho que Baldin... agora aqui é a hora que a mediadora fica confusa. Vamos lá, posso ter perdido a ordem porque está faltando aquele sisteminha de apertar o... Mas quem já está com o microfone na mão, então fala, rapidinho. Só rapidinho, só para a gente tentar diferenciar 2 pontos, né? Uma coisa é surpresas com SaaS, enfim, que alguém coloca. Outra coisa é uma estratégia de cloud. Acho que são 2 pontos diferentes, na minha opinião, tá? A gente falou muito sobre segurança perto do negócio. Então, quanto mais próximo do negócio, né, mesmo que negócio top e que vá para a cloud, quando a gente está alinhado com o negócio, praticamente não é decisão nossa também. Né? Se a gente não estiver convencido de que assim, senão você não faz parte do negócio. Ou você está dentro do negócio ou você não está dentro do negócio. Segurança da informação tem que ter dentro do negócio. E olhando nessa perspectiva, assim, se todo mundo aqui fosse CEO de alguma empresa, eu duvido que alguém ia falar assim, não vou para a cloud. Eu duvido. Então, passa a ser também uma jornada que é apoiada por segurança. Eu apoio totalmente para a cloud. Sem problema nenhum. Acho que ninguém aqui é contra para a cloud. Então, acho que tem esse ponto aí que, assim, é estratégico, nós fazemos parte da estratégia e nós compramos a ideia junto. Né? E aí surgem os outros pontos de surgiu uma máquina não sei aonde, surgiu um serviço de RH não sei aonde e tal, que são percalços do dia a dia que a gente vai ter que conviver. Né? Baseado na estratégia que a gente tomou como empresa. Então, eu não enxergo essa diferenciação de segurança tem poder, não tem poder. Acho que é um consenso aqui, se todo mundo fosse CEO, que a gente dê para a cloud. Quem pediu a palavra também é a Cristiane. Só complementando, lembrando que segurança é advisor. Então, se no final do dia o negócio ele quer assumir o risco, a gente não tem o que fazer. Então, assim, é claro, talvez segmentos que são mais regulados, né, por órgãos e tudo mais, financeiro, acho que é mais fácil de controlar. Agora, quando você volta para um varejo, para uma indústria, não dá. É utopia falar que você tem esse controle. De novo, a gente entra com as boas práticas, a gente entra com recomendações, mas muitas vezes volta de um CIO ou até mesmo de uma outra área, mas a gente precisa implementar e a estrutura do fornecedor é essa e ele é o único player que atende a gente. E aí você vai virar para o negócio e você vai falar que não vai trazer aquela inovação, porque não é seguro. Né? Então, eu acho que também tem um contraponto de estar muito próximo do negócio e tentar entender se aquilo faz sentido, andar junto com o negócio. Né? Então, acho que é só para não deixar essa ponta solta de que no final do dia, o CISO, ele é advisor. Deixando tudo bem documentado e, tá bom, mesmo assim, a gente colocando tudo na mesa e falando que isso, de repente, não é adequado, você quer seguir? Então, tá bom, vamos colocar isso no mapa de risco e vamos seguir da mesma forma. Mas que fique claro quem são os responsáveis e quais são os riscos envolvidos naquela contratação, naquela estrutura que vai ser instituída. Perfeito. Pessoal, temos que partir para a última pergunta, mas enquanto foi sendo respondida aqui, foram sendo respondidas as principais questões, eu fui acompanhando aqui e a maioria das perguntas foram atendidas. Uma ou outra eu vou encaminhar. Agora, o Tiago Fonseca Irata, Daniel, ele voltou aqui novamente. E aí, ele faz a seguinte... Foi seu funcionário. Vocês todos se conhecem, né? Eu fico aqui falando os nomes assim, né? Mas
como se ninguém soubesse de quem se trata, mas tudo bem. E eu acho interessante a gente trazer a pergunta dele aqui no final, porque eu acho justamente que é o momento que a gente precisa deixar aqui um insight, uma provocação, algo para o pessoal pensar. E ele bota assim: desculpa a insistência, mas queria muito entender a sua visão sobre esse momento, essa situação macroeconômica que a gente vive hoje, principalmente no Brasil, né, que impacta fortemente a implementação de qualquer solução de segurança em ambiente cloud, on-premise, qualquer um que seja. E como é que nós podemos defender a tese de maximizar esse ambiente, de consolidar? Se tem que estar baseado em custo-benefício, mas a gente vai adquirir mais solução. A gente vai ter que colocar mais roda na bicicleta. Bem, Tiago, obrigado aí. Eu não vejo como botar mais uma roda, né? Quando a gente está falando em consolidação, a gente está falando em tirar algumas rodas, né, para você ficar ali em uma ou duas, né? Então eu vejo isso como uma consolidação. A gente tem falado... O que você está dizendo na consolidação você vai poder abrir mão de algumas soluções que estão funcionando. Exato. Por exemplo, hoje um ambiente multi-cloud, né? Que você tem clouds aí, uma Azure, uma Google, uma AWS, enfim. Você tem várias nuvens, você tem várias ferramentas para você gerir ali e fazer o seu controle de segurança. Vários dashboards, várias pessoas especializadas, gerando complexidade, custo e tudo que a gente conhece aí desse ambiente. Qual é a ideia? É você trazer para uma plataforma agnóstica, porque hoje se você gerencia uma solução de segurança numa determinada nuvem, você só vai poder proteger e acelerar aquela nuvem. Se você vai para uma outra nuvem, você tem uma outra ferramenta. Então, eu acho importante nesse momento você ter uma plataforma agnóstica, uma plataforma neutra, que consiga gerir todas essas nuvens, tá? Numa única plataforma, num único dashboard. Então, a ideia da Cloudflare hoje é essa consolidação, é você poder gerenciar e fazer políticas de segurança e performance num único dashboard, controlando não só todas as suas nuvens hoje que você possui, como também o seu ambiente on-premise. Então, a gente consegue, numa única plataforma, controlar e fazer a segurança para o seu ambiente on-premise, Cloud 1, Cloud 2, Cloud 3, então essa é a ideia, você tirar mais as rodas que você tem e ficar ali, né, com uma única plataforma hoje, dando simplicidade, redução de custo, né, toda essa redução de TCO que a gente falou aqui. Então a ideia da Cloudflare está muito, eu vejo ela muito atrelada ao que foi falado aqui, comentado hoje aí por todos vocês. É como eu vejo, eu não sei, Carlos. Sin dúvida, concordo 100% en lo que colocó Daniel. Y dos puntos importantes. Empowerment para vocês y no para la nube. Os que precisam definir as reglas de segurança nesse mundo de consolidação, el CISO, não é el fornecedor. Vocês precisam manter el empowerment, el control de su ambiente, de sus políticas, de sus ferramentas de segurança. Y el segundo punto, consolidação no significa tirar servicios de sus clientes. No significa eso. Significa optimização. Perfeito. Português, claro, é assim, nós temos que fazer a limonada com o limão que temos. Exatamente. Basicamente é isso, né? Então, assim, acho que precisamos realmente olhar para dentro de casa, porque assim, o momento macroeconômico, acho que conforme o colega comentou, exato, ele tem exigido hoje das empresas, né, essa redução. Por quê? Porque há uma incerteza ainda no país em relação, vamos investir ou não vamos investir? Exato. Então, acho que fica essa preocupação. E tem muitas empresas que já começaram um processo, vamos cortar custo, vamos parar, não vamos investir mais. Vamos parar agora que os próximos 6 meses eu não sei o que vai acontecer no país. Eu não sei o que... Está pairando essa nuvem. Exato, né? essa nuvem está aqui. Essa nuvem... Entendeu? E é uma multi-cloud, com múltiplos problemas. Exato. Ela está aqui, né?
Pessoal, olha, brigadíssima, foi sensacional. São vários elogios aqui, mas eu acho que um deles, eu acho muito interessante, que é o pessoal do Grêmio, gente. Olha só como é que tecnologia está impactando todo mundo. Então, o time do Grêmio está falando, que mesa redonda, que espetáculo de bate-papo. Pô, você achar que é um espetáculo o nosso bate-papo, eu tive que trazer esse seu comentário para cá. E parabéns, Graça. Um abraço de um siso gremista aqui. Pois é. Parabéns, Graça, pela mediação. Parabéns a Cloudflare também, a todos vocês. Pessoal, muito obrigada pela audiência. A gente continuaria aqui. Eu ficaria com vocês o dia todo, mas alguém me disse aqui, eu preciso terminar. Então, nós vamos terminar, mas a boa notícia é que a gente volta com mais programas, com mais debates. Pessoal que estava do Tocantins nos acompanhando, um forte abraço por esse Brasil todo. A gente tem que falar cada vez mais, desses desafios de segurança, porque segurança está no centro das atenções. Quero um agradecimento antes de terminar seu, Daniel, para todo esse time que está nos acompanhando aí pela internet, por favor. Bem, gente, obrigado aí pelas perguntas, pela participação aqui de todos. Eu acho que foi muito relevante aí para todos. O assunto realmente é um assunto polêmico, é um assunto que daria para falar aqui dias sobre o assunto, mas, enfim, queria me colocar à disposição. Se vocês tiverem mais dúvidas, depois pode pegar meu e-mail, meu telefone. Eu estou à disposição para esclarecer as dúvidas aí que vocês, porventura, não tenham sido respondidas. Eu acredito que a Cloudflare pode ajudar vocês nesse momento. Tá? A gente está com uma direção muito alinhada com as necessidades hoje que vocês têm, que eu tenho visto aí, a necessidade macroeconômica, como foi colocado no momento atual. Então, me coloco à disposição, a gente pode ajudar vocês aí nessa justificativa interna, para poder fazer todo esse trabalho. Tá? Então, obrigado aí a todos e vamos para o próximo. E só reforçando o que o Daniel falou, depois a gente vai enviar para todos vocês, além dos participantes, o link desse nosso programa e também todos os canais de informação e de acesso também da Cloudflare, tá bom? Por favor, Carlos, rapidinho aí também, seu agradecimento, Só agradecer a todos os CISOs, sem dúvida a intelectualidade, o conhecimento desta mesa é gigantesco. Eu tenho certeza, a indústria brasileira está em boas mãos. Tem profissionais de primeiro nível e tenho certeza Cloudflare vai acompanhar a vocês nesse crescimento. Obrigado, pessoal, a todos vocês. Muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui, todos os nossos convidados, disponibilizando aí esse tempo fantástico para trocar experiências, mas principalmente trazer essa experiência para vocês que nos acompanharam. Pessoal, muitíssimo obrigado. Fiquem conosco, acompanhem o Security Leaders, Security Report TV Security, ok? Um forte abraço, um ótimo dia e até a próxima oportunidade. Imagine o que faria se tudo online fosse seguro, rápido e confiável. Poderia operar sem medo de um ataque. Os funcionários trabalhariam de qualquer lugar, com segurança e eficiência, mantendo a privacidade dos dados sensíveis. Sua empresa teria uma borda essencial. A Cloudflare faz isso acontecer. Nossa rede global protege e acelera tudo conectado à internet. Isso torna sites, APIs, redes corporativas e forças de trabalho distribuídas mais seguros e rápidos, onde estiverem. Isso porque a Cloudflare é a rede de nuvem mais conectada do mundo. Ela abrange centenas de cidades no mundo, está a milissegundos de clientes e funcionários. Todos os locais na rede da Cloudflare bloqueiam ataques, aceleram o tráfego e implantam código sem servidor, sem compensações entre segurança e velocidade. Sua empresa pode ser mais segura e mais rápida. Alguns cliques fornecem ao seu site e rede todos esses benefícios. Quer que sua empresa tenha uma borda? Descubra a Cloudflare. Estamos ajudando a construir uma internet melhor.